dúvida que eu queria até matar com você. O Rafa provavelmente viveu muito isso dentro de academia também, né? Até na própria consultoria deve ter visto muito. Muito profissional de educação física, eu queria saber se na nutrição é assim também. O cara, quando lê, pega um artigo qualquer, aí ele leu aquele artigo ele faz amém, Deus abençoe, e virou Buda, aquele artigo. A pessoa pega aquilo como uma verdade tão fiel, começa a mudar todo o estilo de trabalho, começa a apontar o dedo para quem não usa aquilo. Na nutrição é assim também, o cara pega qualquer artigo, acha que aquele artigo ele é válido por ser publicado. Como você está vendo a nutrição hoje? Eu tenho chamado alguns mais próximos de Zé Artigo. Tudo que se faz tem que ser baseado num artigo. Só que você tem artigo, qualquer coisa. Eu acabei de falar com o Rafa, pode expor, né? Acabei de ir falando com o Rafa assim, Rafa, tô chateado com o fulano, cara. Brigou comigo falando que o BCA serve para recuperação muscular. E me mandou artigo. E aí eu peguei uma revisão sistemática, onde foram avaliados 2.800 artigos, e eles falaram assim, nós vamos tirar todos que têm viés. O cara é patrocinado, o próprio laboratório patrocinou, sobrou 28, de 2.800. E eu pensei, bom, será que ele está usando artigo que está nos 2.800? Porque falar que o BCA diminui dor muscular tardia, comparando ele com nada, faz sentido. Agora, se eu comparar dor muscular tardia com um cara que tentou fazer uso de, vamos falar, uma maltodestrina, comparando com BCA, será que alguém fez? Não. Alguém que comparou proteína com BCA para dor muscular tardia? Fez. E a proteína foi superior. O professor Eric Prado de Oliveira da UF me mandou um artigo e falou assim, eles compararam. Ele falou assim, professor, agora eu tinha que comparar um carboidrato. Porque se eu estou esperando melhora de dor muscular tardia, eu estou pensando em vários componentes. Tecido muscular, glicogênio muscular, volume de água. Falou, é uma linha de pesquisa muito boa. Que inclusive a gente já publicou. Mas agora a questão é, utilizar dor muscular tardia e secar como um limitante da performance, esse cara não tem prática. Eu falei, mas matou na cabeça, não tem mesmo. Então, algumas coisas que eu, como a gente diz, que tem um esclarecimento científico, mas que você não tem uma experiência prática para falar assim, não, isso aqui eu não preciso, isso aqui a gente já sabe como funciona. É o que falta. Ninguém tem filtro. Qual foi o problema quando começou todos os professores colocar artigo científico, os alunos começaram a pensar, bom, é assim que eu tenho que dar aula. E tudo que eles falam tem que ter uma validação para um artigo científico. Só que você acha esse artigo científico que fala bem do BCA, tem artigo que fala mal do BCA. Não que fala mal, mas fala assim, não teve resultado. Qual que você vai usar? Depende, você quer falar o quê? Você quer falar bem ou você quer falar mal? Tem artigo para tudo. Então, falar assim, não, eu me baseei... Eu falei assim, amigo, aí não, velho. Isso. Tem não muito... tem sistema mais. Então, assim, é complicado. E fala assim, qual que é a experiência prática que você tem? Não, experiência prática para ciência não vale. Não, tá bom. Para ciência, não. Mas o que você teve de resultado com isso aí? Bad Boy, Jefferson Coago. Nós chegamos, quando ele era patrocinado, a usar 60 gramas de BCA por dia. Nossa, aí todo mundo pensa, quanto dinheiro? É patrocinado. Sardinha. A gente enxerga a garrafa de 1,5 litro. BCA com força. Mudou alguma coisa? Nada. Aí eu falei pro Rafa, teve um estágio que eu fiz no hospital que eu trabalhei com queimado. BCA e glutamina. Mais do que eles usavam. Às vezes quem mais precisa não tá nem sabendo que pode usar. O cara que está na musculação tem dente, graças a Deus, consegue mastigar. Então vai para alimentação. Se por algum problema logístico ele não pode, aí ele tem um suplemento de macro, mas não aminoácidos isolados. A glutamina a gente já sabe que não. Eu tive algum problema de afta, esofagite, gastrite, alguma intoxicação. A glutamina agora vale? Condicionalmente essencial, vale. Mas agora eu estou de boa, estou saudável, eu preciso? Talvez não, provavelmente não. A mesma coisa para o BCA. Então tem algumas coisas que condicionalmente são essenciais, mas na maioria das vezes não. Então, a gente conseguir entender isso e querer basear a nossa tomada de decisão, a nossa conduta profissional em artigo científico, cara, eu acho pobre. Eu falei assim, mas você tá na roça. Falaram pra mim, você tá na roça, você tem que ler. Eu falei assim, cara, eu nem preciso ler isso aí, porque a primeira coisa da minha função como nutricionista é incentivar uma boa alimentação. Sim.
Toda vez que eu vou trabalhar com atleta, o meu objetivo geral não é performance. O meu objetivo geral, primeiro, é saúde. Se eu comprometo a saúde, eu tiro esse cara da performance mesmo. Eu já tive bodybuilder, eu falei assim, não. Não vai competir. Você pega o hematócrito e fala, você está prontinho para ter uma trombose. Você tem certeza que você vai iniciar um ciclo agora? Para. E eu estou falando de cara grande, cara que vai para a Olímpia. Não é competição local. De pegar e falar assim, é assustador o resultado. Calma, não começa. Vamos pro médico, vamos ver se tem que fazer uma sangria, se tem que fazer alguma coisa. Que artigo que eu baseei para falar isso aí? E se eu deixo ele fazer? Então, algumas tomadas de decisões, algumas condutas, vêm de experiência prática. A ciência ajuda pra caramba, principalmente quando a gente precisa dar aula. Mas agora, ter que responder tudo embasado num artigo científico, cara, você fala o que você quiser. Era justo esse ponto que eu queria que chegasse. Todo artigo ele é dentro de um ambiente totalmente controlado e voltado para aquilo. Então, quando você prepara um ambiente, normalmente ele vai estar corroborando o resultado. Agora, quando você... Ou não, né? Ou pode a metodologia, né? O Rafa consegue falar muito melhor disso. Às vezes você vai jogar isso na prática, mas o artigo falava isso, ia acontecer isso. Agora na prática não tá rolando. É importante a gente analisar também, assim, porque, como o Du falou, tem artigo para tudo, sim, mas esses artigos para tudo a gente tem que saber analisá-los para poder considerar se ele é válido ou não. Muitas vezes as pessoas falam assim, a própria ciência briga, sei lá, uma vez come o ovo, talvez não come ovo, agora volta a comer ovo, não, agora não pode comer ovo de novo. Então a ciência mesmo ela se contradiz. Não é isso. É que tem artigos que são produzidos de maneira indiscriminada ou maneira aleatória ou de maneira negligente, superficial, que não pode se considerar. Então aí você analisar, mas a ciência está dizendo não é a ciência, esse grupo disse isso e teve o artigo publicado, mas não é válido, e não vezes deveria. Aquele artigo, né? Sim. Então não é que a ciência ela fica se contradizendo ou brigando entre ela mesma. Não. Hoje nós temos análise. É claro que a ciência ela pode se modificar